Tá, vamos lá. Eu preparei esse slide aqui. Foi mais só para fazer uma introdução. O tipo de simulação que a gente vai aprender hoje é simulação em elementos finitos. Eu particularmente não fazia ideia do que era uma simulação em elementos finitos antes de eu entrar para a faculdade, antes mesmo de entrar para a equipe. Então acredito que seja importante até para não pedir para vocês fazerem algo que vocês nem sabem do que se trata. Então vamos lá. Aqui só descrever algumas etapas. Vamos lá. Por que simular o seu projeto? Vamos lá. O que é simular o projeto? Quando você tem um projeto mecânico, ele está sempre sujeito a forças, momentos, pressão, essas coisas do tipo, ele está sujeito a cargas. E você precisa saber se essas cargas não são maiores do que a própria resistência do material. E a partir do momento que você tem cargas maiores do que o material pode suportar, você pode imaginar que ele vai quebrar. Mas essas cargas também podem acontecer. Um exemplo, a gente tem aqui o nosso sistema de direção, né, o peão e a cremalheira, e pode acontecer de beleza, eu colocar uma força grande, e essa força talvez não seja tão grande a ponto de quebrar de primeira vez, mas eu posso repetir ela, ela pode acontecer de maneira cíclica, e que seja uma força cíclica suficiente para que a longo prazo o meu projeto venha a quebrar. Então a gente não quer isso, então a gente consegue planejar tudo isso com uma simulação em elementos finitos. Eu trouxe esse gráfico aqui, isso é uma matéria bem mais avançada da faculdade, então óbvio, eu mesmo não tenho esse conhecimento tão profundo como alguém que já cursou a matéria, mas aqui a gente tem um gráfico da tensão pela deformação. A gente pode ver que aqui, na chamada zona elástica, a gente tem um comportamento linear. Então, vou pedir que vocês usem um pouco da imaginação de vocês, mas imagina que você tem um lápis, sei lá, um lápis da Bic, que ele é bem macio, aquele lápis verde. Imagina que você está segurando ele pelas pontas e você tenta dobrar ele. Se você fizer uma força pequena, você vai ver que ele está apenas flexionando. Então, quando você faz essa flexão e a partir do momento que você para, o material volta à forma que ele tinha antes. Então você fez uma força ali no lápis, o lápis deu aquela envergada, mas quando você soltou ele realmente voltou a ficar reto. Então você teve uma tensão que se manteve dentro da zona elástica, ela não foi suficiente a chegar aqui, essa letra está meio ruim de ver, mas aqui é o sigma E, que a gente vai chamar de limite de escoamento. Então essa força não foi suficiente, essa tensão não foi suficiente a ponto de chegar no sigma E. Então, que seria o nosso limite de escoamento. Então, como você não atingiu o limite de escoamento, seu material vai continuar na zona elástica, então ele vai ter um comportamento linear e ele vai voltar à forma que ele tinha antes. Aqui a gente tem uma zona mista, né? Mas aqui já é o começo da deformação. Então, em toda a zona plástica, uma tensão que atinge tensão suficiente para atingir o chamado sigma E, os limites de escoamento. A partir do momento que você atinge ele, você entrou numa zona plástica e aquela deformação não é mais reversível. Ou seja, pensa no lápis, você flexionou o seu lápis numa força maior do que o limite de escoamento dele, então o seu lápis vai quebrar. Você teve a trinca e ele deformou, ele chegou à zona plástica de deformação. Então, é isso que a gente vai estudar. A gente quer manter sempre a nossa tensão no nosso projeto dentro da zona. A gente manter uma tensão que esteja dentro de uma deformação na zona elástica. Então tá. Como a gente pode fazer isso? Bem, a gente vai usar um programa de simulação, então pode ser o Solid, pode ser o ANSYS, pode ser o Altair, tem diversos. A gente vai aprender hoje no SolidWorks mesmo. E aqui eu decidi representar os elementos básicos de uma simulação. Então, para fazer a simulação, você precisa gerar uma malha. Então, a malha você vai subdividir o seu elemento. Então, imagina que você tem um tubo
você vai subdividir esse tubo em milhões de partes para você analisar a força em cada parte que está ali na divisão do tubo. E a partir. E pensa que pensa como uma integral. Quanto maior for. Quanto mais fino for a sua malha, então quanto menor for o seu elemento, como na integral infinitesimal, você vai ter um resultado mais preciso. Mas óbvio é que uma malha muito refinada, com um elemento muito pequeno, tem um custo computacional muito grande. Então a gente não precisa fazer sempre com a malha mais refinada possível. Bem, o outro elemento, diria que é o mais importante de todos, são as cargas. Então as cargas são basicamente aquilo que vai trazer o estresse ao nosso sistema, que vai perturbar ele. Então é essencial, gostaria de falar, que você defina uma carga condizente com o seu projeto para que você tenha um valor realístico de simulação. Não adianta você, por exemplo, fazer uma prateleira de aço, mas você querer que essa prateleira tenha 2 milímetros de espessura, queira aguentar 2 toneladas. Isso não vai rolar. Então você tem que fazer um projeto. Por que eu quero essa prateleira? Essa prateleira vai ser para suportar livros. Quantos livros eu quero botar? 20. Cada livro tem, sei lá, 800 gramas. Então eu vou ter 1,6 kg, 16 quilos. Sei lá, não consegui fazer a conta de cabeça. Mas você precisa ser condizente com a realidade. O último passo, não o último, mas dos mais importantes, eu diria que são as fixações. As fixações você vai conseguir definir a liberdade do seu sistema. Então, você não pode gerar uma malha, colocar uma carga, por exemplo. Imagina que você tem um tubo, e aí você coloca a força na face lateral do tubo, mas se você não tem nada travando o tubo, você vai continuar, aquela força só vai gerar um deslocamento nele, e você não está avaliando se ele está deformando ou não. Então você precisa sempre travar alguma coisa no seu sistema. Bem, o que a gente tem que esperar de uma simulação como a gente viu o gráfico da tensão pela deformação. Então esses aqui são um dos principais fatores que a gente tem que avaliar. E aqui eu botei a definição dela, mas não vou ficar lendo isso. E os resultados, por fim, como eu falei, deslocamento e tensão. E a gente vai ter também o fator de segurança. O que é o fator de segurança? O fator de segurança, só para eu explicar melhor, isso aqui é o limite de escoamento. É a tensão máxima que um material pode sofrer antes de romper permanentemente, de quebrar. Então, o seu fator de segurança é uma razão entre a tensão que você tem e o seu limite de escoamento. Então, se você tem um fator de segurança... Agora eu me confundi. Mas o fator de segurança, ele basicamente é uma relação entre essas duas grandezas, entre o limite de escoamento e a tensão que você tem, e ele define se você tem um projeto que suporta as cargas ou não, e aí você tem faixas de valor de fator de segurança para cada projeto. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que ele envolve a segurança do meu piloto. Então, óbvio que se você tem um projeto que envolve a segurança do seu piloto, isso tem que ser muito mais, tem que ter um fator de segurança muito mais alto do que uma peça que, beleza, vai quebrar minha suspensão, mas minha suspensão quebrando, isso não vai trazer nenhum risco de vida ao piloto. Então, algo que traga um maior risco de vida tem que ter um fator de segurança maior do que aquilo que não tem. Já que, a gente não quer que ninguém morra. Bem, aqui eu trouxe alguns exemplos de simulação. Esse aqui é um protótipo que a gente fez de volante, e a gente fez uma simulação colocando um torque. Então a gente fixou, vem aqui no meio, que é onde realmente ele fica preso ao carro, e a gente definiu um torque aqui nas duas extremidades, e a gente pode ver os deslocamentos aqui. O deslocamento maior acontece na região vermelha, que é realmente onde você segura, então é o esperado.
Aqui é uma simulação de engrenagem. Então eu tenho essa engrenagem aqui, ó. Então a gente tem aqui nessa engrenagem a gente tem 3 dentes sempre em contato. Então quando a gente fez, as forças estavam distribuídas nessas faces. E aí o que a gente fez foi fixar os dentes e depois botar a força ali. Então é esperado que, como a força aqui, o maior desgaste seja aqui também. Aqui a gente tem essa legenda, que significa da menor força a maior, e que isso aqui é o nome do teste, né? A tensão de von Mises. E aí você tem a unidade, que é Newton por metro quadrado. E aí a gente tem o nosso limite de escoamento também do material que a gente definiu. Aqui a gente está vendo que esse limite de... a nossa tensão máxima é menor que o limite de escoamento, então não vai quebrar. Isso a gente tem certeza. E aqui, como eu falei, é o fator de segurança. O fator de segurança, você sempre tem que considerar o menor fator de segurança na peça, já que o menor fator de segurança vai ser onde você tem a maior tensão. Então, você baseia o seu projeto em torno do seu fator de segurança. Aqui a gente pode ver que ficou um projeto até com um fator de segurança muito alto. Então pode ser que a gente tenha, na simulação, tenha levado em conta uma força menor do que realmente acontece, ou o projeto está superdimensionado e você tem um material, por exemplo, que tem um limite de escoamento muito alto. E isso pode acarretar em, por exemplo, um projeto muito caro. Bem, eu falei bastante, mas agora eu queria colocar isso em prática. Eu tenho aqui um tubo, esse que ele tem 2,5 milímetros de espessura, e aí eu vou mostrar como é que vocês podem fazer a simulação dele. Bem, o que eu quero fazer, eu vou travar esse tubo nas 2 extremidades e eu vou fazer uma força normal a ele, uma força vertical. E a gente vai ver como é que ele vai reagir a isso. Bem, primeiro passo, a gente vai ter nossa peça aqui. Você não vai aparecer, o seu Solid vai estar aqui. Então vocês precisam vir aqui em suplementos SolidWorks, selecionar essa caixa do SolidWorks Simulation, e quando você apertar aqui, vocês vão gerar isso aqui. O que vocês têm que fazer é começar um novo estudo. Isso se chama uma análise estática. Então vocês vão vir aqui, dão OK. Vamos lá. Tudo que a gente precisa fazer é cumprir esses requisitos. Vamos lá. Peça, a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre essa opção aqui. E a gente vai selecionar aqui a primeira opção, aplicar ou editar material. Vai abrir essa janela aqui, talvez esteja assim. Então vocês vão vir aqui na segunda opção, ou onde estiver aí. O aço mais usado pela gente no laboratório é o aço 1020, mas esse projeto que eu lembro, a gente que fez esse projeto na suspensão, e a gente usou o aço 1045, ele está aqui, ó. Então eu vou selecionar, aqui tem tudo que o programa precisa saber, então você tem modo elástico, modo de cisalhamento, resistência à traição, compressão, limite de escoamento, e isso aqui já vai estar tudo disponível no programa, e claro, se não estiver disponível, você tem como adicionar. Caso vocês precisem, vocês podem me chamar e eu ajudo vocês. Então a gente vai vir aqui aplicar, e pronto, a gente pode fechar. Você viu que ele não tinha certinho antes, depois que a gente definiu, tem, então a gente já deu check nessa parte. Conexões a gente não vai precisar para esse tipo de simulação, já que não tem, isso aqui é apenas uma peça, não tem nada que está conectado a ela, ou unido. E acessórios de fixação. Como eu disse, você tem que definir suas fixações. Então, como eu falei, a gente quer travar o tubo nas 2 extremidades e definir uma força vertical. A gente vai vir aqui, acessórios de fixação, geometria fixa. Eu vou selecionar aqui, ó. Estou selecionando essa face.
também essa. Tá, tranquilo. Definir essas duas faces como fixas. Então eu vou dar OK. Você ficou assim, baralhado aqui de seta, mas não tem problema. E agora a gente vai definir nossas cargas. Você vê aqui que você pode botar força, torque, pressão, a força centrífuga, mas a gente não vai usar isso, a gente vai usar apenas uma força. E aí o que você precisa? A gente vai escolher essa caixa azul, vai ser o elemento que vai sofrer a força. Como a gente só tem essa barra, a gente vai selecionar ela. E aí você vê que ele colocou em todas as direções desse tubo, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer uma força vertical. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa opção direção selecionada. E aí ele gerou essa nova caixa. Essa caixa é comum no SolidWorks, quando você tem essa caixa rosa, é que ele pede algo para te indicar a direção. Então eu vou vir aqui no canto superior esquerdo, nessa setinha, e eu tenho os 3 planos principais. Eu vou definir esse plano aqui, e aqui embaixo eu tenho 3 componentes que eu posso escolher. Ao longo do plano, acabou não colocando aqui, mas eu quero essa aqui que é normal ao plano. A gente vai ter vertical. E aí se você quer vertical para cima ou para baixo, basta inverter a direção. Como isso aqui não é algo concreto, não é uma simulação concreta, eu vou acabar colocando qualquer tipo de força, apenas para a gente testar, não tem valor especial. Então vou colocar aqui 575 newtons e vou dar o OK. Bem, então até algum momento a gente já tem material definido, com isso a gente tem nosso limite de escoamento definido, a gente tem nossas fixações, nossa força, então falta apenas a malha. A gente vai vir aqui com o botão direito novamente, criar malha, e aí aqui, como eu falei, você tem a densidade de malha, uma malha mais fina, eu vou gerar aqui para vocês verem, ó. Você vê até que o meu computador demora. Uma malha mais fina, ela é mais detalhada, ela vai te gerar uma simulação com maior detalhes, mas isso requer um alto custo computacional. Mesmo isso aqui é um projeto simples, mas se você tem uma montagem com muitas peças complexas de geometrias complicadas, isso vai requerer muito do seu computador e talvez não tenha necessidade. Você tem como fazer esse estudo de até onde é necessário você refinar. Eu posso ensinar para vocês mais à frente se quiserem, mas não é o que vocês vão precisar para agora. Eu vou deixar uma malha média aqui, a ideia não é ser demorado. E aí beleza, vamos dar o check de novo. Peça, o material já foi definido, tá aqui AS 1045, e a gente já tem nossas fixações, as conexões não foram necessárias, temos nossa força, que é uma força vertical para baixo, já temos nossa malha, então a gente pode executar o estudo. Beleza, ele gerou esse resultado esquisito aqui, mas isso aconteceu porque o Solid tem uma opção de resultado deformado. A gente vai desabilitar ela. Então a gente pode analisar aqui, por exemplo, onde tem maior tensão. Você está vendo que a área azul, pela legenda, é onde está mais tranquilo, tem menos esforço. E à medida que vai ficando mais vermelho, você tem maior estresse. Maiores estresses foram perto das regiões fixas. Vocês podem ver aqui, ó. E no meio. Acredito que isso era esperado. Você tem outros tipos de simulação, eu posso rodar aqui. A gente tem como fazer uma torção, por exemplo. Então na torção, o que a gente faria? A gente travaria o corpo segurando por aqui ao longo do objeto mesmo, e a gente definiria eu vou fazer para vocês, a gente vai definir um torque nas extremidades. A gente pode definir compressão também, então você pode vir aqui novamente, travar o meio da peça, toda a extensão dela, e definir forças normais às faces laterais para dentro. E aí você vai ter um estudo de compressão do seu material.
É óbvio, você tem geometrias de materiais, tipos de materiais que resistem melhor à compressão, outros resistem melhor à tração, alguns são mais propícios à torção, então você tem que sempre fazer um estudo de material antes do seu projeto. Aqui a gente está vendo que a tensão não superou o limite de escoamento, então a gente tem um projeto seguro, e aí a gente pode quantificar isso agora a partir da plotagem do fator de segurança. Então, de novo, botão direito em cima de resultados, aqui, definir plotagem do fator de segurança. Show de bola. Ele gerou aqui, ó, esse é elevado, então tipo, é 10 elevado ao número que está aqui. Como eu disse, a gente considera sempre um menor fator de segurança, já que o fator de segurança é o limite de escoamento dividido pela tensão que você tem. Então o nosso limite de escoamento é 13 vezes aqui, ó. Ele é 13 vezes maior do que a tensão máxima, então você tem um projeto extremamente seguro, fiz até superdimensionado, dependendo do que você quer. Então é basicamente isso. Eu vou simular outra peça aqui, uma peça real agora. Então tá aqui, só um segundo. Aqui. Aí, Alexandre, te mandei o cavalete se tu quiser. Tá lá no teu WhatsApp. Talvez Cara, seja tranquilo de desmontar. acho que eu vou ficar só no. Vai estender muito. Beleza, beleza. Ó, tranquilo, a gente tem essa peça aqui, que é a nossa cremalheira, que é o que vai empurrar as barras de direção. E a gente vai querer ver o estresse nos dentes dela. Então como a gente vai fazer? Vamos lá. Suplementos. Depois que você aperta a primeira vez, ele vai aparecer sempre. Simulation, novo estudo. Você pode definir um nome aqui, então se você quiser colocar um nome mais bonito, você vem aqui, estudo, cremalheira, dá o OK, vai ficar aqui embaixo. Então, tranquilo, vamos lá. Mesma coisa, aqui a gente vai vir em peças. Ela já tem o material definido, porque isso era um projeto real. E era o aço 1045. Conexões, novamente, é só uma peça, ela não tem mais nada. Então a gente pode ignorar novamente as conexões. Acessórios de fixação, a gente vai escolher as extremidades, já que eu... deixa eu falar o que eu quero fazer para vocês. Como funciona? A gente tem a engrenagem empurrando os dentes, fazendo uma força normal ao plano das faces laterais. Então é uma força horizontal, e aí você pode escolher uma direção, se você está esterçando o volante para a direita ou para a esquerda. E só que como a gente quer ver o tanto que a capacidade de aguentar o estresse, a gente vai travar um dos lados. Os dois lados, na verdade. Então a gente vai vir aqui definir geometria fixa. Coloquei as duas faces. Cargas externas. Vou vir aqui em força. Eu vou selecionar aqui só os meus dentes. Então, cheguei aqui. Vocês não podem selecionar, tem que tomar cuidado. Não selecionem a aresta. Se você selecionar uma aresta na hora de simular, ele vai dar erro. E aí, tranquilo, só que vocês estão vendo que estão em várias direções. Então a gente vai novamente. Vem aqui, direção selecionada. Vai te pegar um dos planos. Eu gosto de pegar esse aqui. E a gente vai definir como normal o plano. Aí eu vou inverter a direção, porque eu quero fazer para a direita. E aí, se eu não me engano, a força que a gente usava era uma força de 350 newtons.
Então a gente veio aqui, deu check, vamos gerar nossa malha. Olha, ele já demorou mais um pouco para gerar, porque essa é uma peça que tem mais detalhes, tem muitos dentes, tem esses furos. Então acaba sendo um pouco mais complicado, requer um custo computacional maior. Agora você vê aqui, ó, ele deixa aqui maior e aqui é muito mais fino. Vamos lá. As cores já está tudo definido, material, conexões não precisa, fixação tá definida, força definida. Já gerei minha malha, então eu posso rodar o estudo. Você deu uma pesada aqui no computador, então talvez demore mais um pouco. Alguém tem alguma dúvida até agora? Bem, tudo foi concluído. Vamos tirar esse resultado informado, por favor. Como a gente esperava, região de maior estresse sempre nos dentes, que foi onde a gente definiu a força. Então, você tem como definir isso, você tem como apontar isso, na verdade. Aqui, ó. Então você vem aqui, deixa eu ver, acho que é aqui. Aqui, ó. Exibir a anotação máxima. Então ele vai marcar o ponto onde você tem o maior estresse. Caso você não esteja achando, né? É algo até mais fácil. E novamente aqui nos dentes, que foi onde foi aplicada a força de contato do pinhão, que é a engrenagem. Bem, você vê agora, é um caso real, então a tensão máxima e o limite de escoamento eles estão na mesma ordem de grandeza, vocês podem ver que ambos estão elevados à oitava potência. Então quando eu gerar o nosso fator de segurança já não vai ser mais uma diferença tão gritante. Então aqui a gente tem um fator de segurança de 3. Vocês podem ver, já é muito menor do que aquele que a gente encontrou naquele tubo, já que isso aqui é um projeto real. Então a gente se preocupou com isso. A gente, antes de definir, a gente fez as simulações antes de comprar o material. Então, por exemplo, eu posso ver se... É porque, por exemplo, o aço 1045 ele é mais caro do que o aço 1020, já que os dois últimos dígitos são relativos à porcentagem de carbono. Enfim, um aço com mais carbono ele é mais resistente, ele tem maior limite de escoamento. Então, eu posso, já que o 1045 gerou um fator de segurança 3, eu estou disposto a ir até um fator de segurança de 2 para minha cremalheira, por exemplo. Já que é algo que não vai sofrer tanto esforço. Então, vou tentar com 1020. Se 1020 for condizente até um fator de segurança maior ou igual a 2, eu compraria o 1020. Então vou executar o estudo de novo. E caso seja do meu interesse, eu posso só reformular o projeto e comprar o aço 1020, que é mais barato. Aí depois você dá uma olhada aí que teve uma pergunta aí do Arthur. Tranquilo. Deixa eu ler enquanto roda.
Cara, força em único ponto da peça, eu acho que não dá pra fazer isso no Solid, ou talvez seja algo mais avançado, mas eu posso pesquisar isso pra você depois, que eu não tô lembrando agora no momento. Dá pra tu botar em nuance, eu sei que dá, mas né? Tu bota É, um ponto específico. Dá pra ser do Solid, dá pra ser em aresta, ponto ou face. Aí, se ele quiser botar no meio da peça, vai ter que ter um ponto no meio da peça, tá você pode ligado? definir um ponto lá. Pra maioria dos casos que a gente estuda, que a gente trabalha, tipo, não. Acaba que não é muito comum, né? Uma força atuando só em um ponto. A força ela atua sobre toda a superfície, ou sobre toda a face, É, né? exato. Porque força de contato, força de. Enfim. É, voltando aqui, a gente viu agora a tensão, ela continua a mesma, só que o limite de escoamento do 1020 é menor. Então, nosso fator de segurança vai diminuir. Que ele tem um fator de segurança de 2,1, então se você quisesse, você acha que pode, que seu projeto pode ter um fator de segurança de até 2, então você poderia comprar o ASP 1020 em vez do 1045 e assim você poder ter um projeto mais barato, mas que ainda assim resista aos esforços que ele está sendo sujeitado. Bem, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, mandar mensagem no chat, se sentirem mais à vontade. Caso queira que eu faça um teste, não sei. Mas recomendo que vocês tentem fazer também. Nada. Assim, qualquer dúvida também que vocês tiverem quando vocês estiverem. A dúvida que vocês possuírem quando vocês estiverem tentando, vocês podem mandar mensagem ou no grupo ou no meu privado, não tem problema nenhum responder. Qualquer hora do dia. Eu vou estar sempre disposto a ajudar vocês. Aí, o Arthur perguntou Essa do ponto da peça a como gente já faz. respondeu. Aí, por fim, tá lagado. Tá travando tudo aqui pra mim. Alô, Oi. foi mal. Cara, o Michel botou irado, tipo assim, essa pra mim é uma das partes mais legais que a gente faz na equipe. Tipo, de verdade. Sim, Bem maneiro. e a gente pode fazer isso com tudo. Óbvio que a gente não tem só esse tipo de simulação também. Tem tipo. Então, o Arthur perguntou se a gente trabalha sempre com fator de segurança por volta de 3. Depende muito do projeto, tipo, do que você quer. Então, acho que você tem normas para isso também que você define, já são tipo pré-estabelecidas. Então, você vai trabalhar com rolamento da força na caixa de direção. A caixa de direção é algo que não vai estar sujeito a muitos esforços. Então, tipo, e não vai ser tão arriscado se ela quebrar, a gente pode substituir. Então, para essa peça, a gente pode definir um fator de segurança menor. Agora, por exemplo, se é algo muito crítico, então, por exemplo, o mancal do volante, o mancal da direção. É algo que se quebrar, você vai perder total controle do carro. E se você está dirigindo um carro que está ali, seja com a velocidade for, e você perde o controle, isso não é muito interessante, né? Isso pode ser bem perigoso. Então, você define um fator de segurança maior. A transmissão. Também tem Fala. alguns fatores que diminuem o fator de segurança quando eles já estão fabricados. Então, por exemplo, Exato. se for uma peça treinada só no maquinário, tipo, automatizada, CNC que a gente chama, você vai ter uma precisão tipo, muito melhor e vai ter menos erro de fabricação. Agora, se for algo soldado e cortado pela gente, o fator de segurança, ele, teoricamente, quando o projeto está pronto, ele diminui. Então, você tem alguns cálculos de erro humano também. Você pode fazer. Esse projeto, quando a gente fez,
essa tensão aqui, ela é a tensão máxima que você chega, só que tem uma tensão cíclica, que eu falei no início da aula. Tem uma tensão que, se ela for repetida constantemente, ela não necessariamente precisa ser a tensão máxima que você está sujeito, mas se ela acontecer sempre, você vai ter o seu projeto não tão duradouro. Então você tem os cálculos, isso depende do tanto do limite de equipamento, como o Fofinho falou, do fator de correção, caso a peça seja usinada, se ela foi soldada, já que a solda acaba afetando a estrutura do material. Então tem diversas coisas que afetam, mas isso não vai ser relevante para vocês agora. Quando vocês entrarem na equipe, vocês vão ter tempo para se preocupar com isso. Por enquanto não é tão relevante. E a gente, quando vocês passarem, caso vocês Exato, passarem, desculpa, exatamente, Arthur. Pode não ser na hora que você colocar, mas você sabe que em algum momento você vai rasgar. Exatamente isso. Boa analogia. mas aí a parada também é quando vocês entrando para a equipe, a gente não vai usar normalmente o Solid para simulação, a gente vai usar um software que é de simulação, entendeu? Que é o HyperMesh, que é da Altair. Exato, ele tem mais precisão. E assim, tem diversos tipos de simulação que você pode fazer. Tem simulações, por exemplo, tem diversos corpos conectados. Então, você vai botar a força Por exemplo, imagina você tem como é que eu posso dizer? É que se você falar de suspensão. Mas, tipo... Cavalete. o cavalete. O cavalete... Vocês sabem o que é um cavalete? Deixa eu desenhar aqui no print. Cara, o Arthur fez. dizendo. Você fez, calma aí, foi mal. Cavalete é onde vai estar apoiado o carro. Então, pensa que a força vai estar distribuída naquela barra superior. E tem um cavalete para frente, para a dianteira do carro e outro para a traseira. Então, tipo, só que essa força, o ponto de aplicação dela é ali, mas ela vai se distribuir para o resto do corpo. Então, você, através dessas conexões aqui, você define o que é unido, o que está unido, o que está só em contato, e aí essas forças vão ser passadas. O programa faz as contas, tipo, do quanto que elas vão ser passadas, aí ele decompõe, por exemplo, a partir do ângulo que você tem de uma peça com a outra, é bem legal. Vocês podem tentar fazer, posso ajudar vocês depois. Mas é isso que eu tinha pra dizer. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, caso tenha, pode falar aí agora. Tá encerrado hoje. Eu não sei quando vocês vão receber. Acho que o Fofinho, ou o Henrique, ou o Galvão saibam falar melhor do que eu. Vocês vão receber as datas do início do processo trainee. E aí vocês já têm agora todo o conhecimento à disposição. E vocês vão poder aplicar ele. Cara, a gente Pô, eu fiquei envergonhado com esse Então. palmo agora. Azul, Alexandre. é o Gadelha, é o Gadelha. Sou eu não, cara. começou.